Vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a amada igreja do Senhor com a paz do Senhor, amém? Podeis tomar os vossos assentos, amém? Graças a Deus por esta rica oportunidade de estarmos na presença do Senhor, para estar falando da sua palavra poderosa e dos seus grandes feitos no meio do povo escolhido. Graças a Deus pelo tema na qual o pastor tem escolhido, orando a Deus e buscando a revelação do Senhor, em Isaías 43, capítulo 43, versículo 13, tema na qual ele foi feliz, na qual o Senhor revelou ao seu coração, e eu me alegro, porque eu sei que aqui há um povo que acredita neste Deus que opera o impossível. Por isso, aleluia, estamos aqui nesta noite, porque Ele é o Deus que opera maravilhas, aleluia. A Bíblia diz, neste tema rico, que ainda antes que houvesse dia, Ele é, e não há quem possa fazer escapar das mãos do Senhor. Operando Ele, quem impedirá? É feita uma pergunta nesta noite. Eu te pergunto nesta noite, agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir o agir de Deus. E nessa noite eu quero falar dentro de um tema na qual eu vou mencionar em cima deste versículo chave na qual nós temos mencionado, e o tema é a superioridade da fé perseverante. A fé perseverante em Deus, a fé inabalável, a fé que remove montanhas, a fé que remove obstáculos e destrói barreiras. Nesta noite é esta fé que eu quero mencionar, a fé que vem do céu, a fé que jorra no nosso ventre, de dentro para cima, direto para o céu, e agrada a Deus e faz maravilhas e prodígios. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. É necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Eu digo hoje que o tema da vida do crente deve ser a fé. Este é o tema na vida do crente nos dias atuais, porque sem fé não acreditamos que o Messias ressurgiu dos mortos. Sem fé não acreditamos que o Messias, o Mestre, há de retornar para arrebatar a sua igreja poderosa. Por isso é necessário viver de fé em fé, para que possamos alcançar testemunhos do Senhor. O escritor aos Hebreus nos conta que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé os antigos venceram barreiras e alcançaram testemunho. Porém foi pela fé. Sem fé não conseguimos alcançar testemunhos da parte do Senhor para a nossa vida. Alguns eruditos da época do século V para trás, até o século I da era cristã, eles acreditam que o escritor aos Hebreus seja atribuído ao apóstolo Paulo. Porém, do século V para cá, até o atual século na qual estamos vivenciando, acreditam alguns eruditos que o escritor tenha sido o doutor Lucas, pela linguagem na qual foi escrito, tirado da Septuaginta, a tradução dos 70 sábios judeus, na qual esta linguagem é a linguagem grega, na qual foi escrito e foi mencionado aos judeus e aos romanos, na qual passavam
por perseguições, na qual enfrentavam momentos difíceis. E o escritor aos Hebreus escreveu o Evangelho aos Hebreus, para encorajar estes irmãos na fé em Cristo Jesus. Porque ele sabe que a fase na qual o povo estava atravessando, era necessário ter fé para romper as barreiras e os obstáculos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a Bíblia diz que a alma do Senhor não tem prazer nele. Porém é necessário termos paciência, porque o crente que não tem paciência, o crente que não persevera, ele não consegue ter fé naquilo que ele não vê. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se vê, das coisas que não se veem. Sem fé não alcançamos aquilo que não vemos. Sem fé não conseguimos enxergar o sobrenatural em nossa vida. Porém pela fé, a Bíblia diz que os antigos, eles alcançaram testemunho de Deus. Porém é necessário crermos para alcançar testemunhos da parte de Deus. Se não cremos naquilo que não vemos, jamais ocorrerá milagre algum em nossa vida, em minha vida e em sua vida. Porém, quando temos fé, que é o firme fundamento daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê, alcançamos o sobrenatural, uma ordem no mundo natural. Através da fé, possamos até mesmo acreditar que o sobrenatural ocorre. Porém para isso é preciso ter fé, porque necessitamos também de fé, de paciência, para alcançar as promessas como os antigos da era cristã alcançaram promessas, alcançaram testemunhos, mas não foi simplesmente só sorrindo e simplesmente somente caminhando sem tropeçar. Eles caminhavam, choravam, lamentavam ao Deus do impossível, pediam ao Deus do impossível o milagre, acreditavam no sobrenatural, e o sobrenatural de Deus acreditava. Aleluia. E nesta noite eu dou graças a Deus que pela paciência que Deus me concedeu, eu alcancei testemunho de Deus. Para nesta noite eu estar mencionando sobre a fé, porque a fé é aquilo que eu esperava, mesmo sem ver, é a prova daquilo que eu esperava. Eu esperava hoje estar aqui vos falando desta palavra, da fé, do sobrenatural de Deus em nossa vida, e este é o tema para a sua vida, é a fé. Eu quero te dizer nesta noite, aquele que tem fé, tamanho de um grão de mostarda, o próprio Cristo prometeu que faria obras maiores do que ele. Aleluia. Porém, se recuarmos, a alma do Senhor não tem prazer em nós. E quando Cristo não tem prazer em alguém, este alguém não alcança testemunho, não alcança milagres e não alcança as maravilhas de Deus para a sua vida. Aleluia. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito tudo, alcançais a perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você venhamos viver de fé em fé, de glória em glória, vencendo os obstáculos e as barreiras, rompendo o sobrenatural para alcançar algo até mesmo natural e sobrenatural em nossa vida. Me faz lembrar de Eliseu, na qual acampava ali com alguns dos seus serviçais, na qual ali um deles desesperado chegou a Eliseu e disse: o machado caiu no lago.
E simplesmente Eliseu deu uma ordem no mundo natural para que o sobrenatural acontecesse. O que Eliseu fez nos dias atuais seria loucura aos nossos olhos. Falar com que um daqueles serviçais jogasse o cabo do machado dentro daquele lago. Mas Eliseu acreditou naquilo que não via, e quando ele jogou aquele cabo do machado, o machado de ferro pesado teve que flutuar, porque na ordem, aleluia, de uma palavra, de um cristão que tem fé, o impossível tem que acontecer, aleluia. E eu quero te dizer nesta noite, aleluia, no momento que você dá a ordem ao sobrenatural, acontece na sua vida, aleluia, o sobrenatural. Quando você dá a ordem neste mundo espiritual, você começa a alcançar coisas invisíveis, coisa na qual jamais o olho humano imaginou alcançar, aleluia. Por mais que haja controvérsia na lei da física, aquele machado teve que flutuar. E eu começo a imaginar nos dias atuais, aleluia, aquele machado flutuando como se ele fosse isopor. Mas por quê? Porque para o nosso Deus não há impossível, aleluia. Para Deus não há limite para operar. Aleluia. Eu quero vos falar nesta noite exemplos de fé, aleluia, para a nossa vida, na qual a Bíblia menciona, na qual os antigos alcançaram, que você também tem que alcançar. O poder de Deus continua o mesmo, Deus não mudou, o seu poder é o mesmo, continua imutável, continua o mesmo. Deus continua curando, Deus continua salvando, Deus continua libertando, Deus continua libertando, aleluia, cativos e oprimidos, aleluia, daquilo que é impossível, até mesmo para a medicina, aleluia. Porém é necessário acreditar, aleluia. Começo a pensar, aleluia, na vida, aleluia, de Sadraque, Mesaque e Abednego, na qual simplesmente, aleluia, aquela fornalha aquecida 7 vezes mais, entraram 3 jovens destemidos, na qual não tiveram, aleluia, um pingo de dúvida no Deus que eles acreditavam e servia, o Deus do impossível, aleluia. O Deus, aleluia, na qual, aleluia, é fogo e fogo consumidor.